Oi, alunos do sétimo ano. Continuando o nosso estudo sobre o conjunto dos números racionais, a gente vai ver um pouco sobre divisão de frações. Não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, vai ser apenas uma pequena introdução para que vocês possam compreender o assunto. Lembrando, fiquem atentos à aula e qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Antes de iniciarmos de fato o nosso assunto sobre divisão de frações, a gente vai entender o que são frações inversas. Primeiro, tomando como exemplo aqui a seguinte multiplicação de frações. Eu tenho 1 sobre 4 vezes 4 sobre 1. Uma multiplicação de frações a gente sabe como resolver. Eu multiplico o numerador pelo numerador, ou seja, os dois números de cima, e multiplico o denominador pelo denominador, ou seja, os dois números de baixo. Certo? Então, aqui eu vou ter 1 vezes 4, que é igual a 4, sobre 4 vezes 1, que também vai ser igual a 4. Aqui eu tenho a seguinte fração, 4 sobre 4. E 4 sobre 4 a gente sabe como resolver, né? Primeiro, uma fração é uma forma de escrever uma divisão. Então, se eu tenho 4 sobre 4, é a mesma coisa de ter 4 dividido para 4. E 4 dividido para 4 é igual a 1. Então, eu encontro como resultado dessa multiplicação de frações o 1. Aqui eu tenho uma segunda multiplicação de frações. 5 sobre 4 vezes 4 sobre 5. Novamente, vou multiplicar o numerador pelo numerador, os dois números de cima, e o denominador pelo denominador, os dois números de baixo. E eu vou ter 5 vezes 4, que é igual a 20, e 4 vezes 5, que também é igual a 20. E aí eu encontro a seguinte fração, 20 sobre 20. 20 sobre 20, eu sei que é a mesma coisa de 20 dividido para 20. E 20 dividido para 20 é igual a 1. Deixa resto zero. Então, nessa segunda multiplicação de frações, eu encontrei também um resultado igual a 1. O que é que isso significa? Significa o seguinte, que quando eu tenho uma multiplicação de frações e o resultado dessa multiplicação é o número 1, significa que essas duas frações que eu multipliquei são inversas. Ou seja, como a multiplicação dessas duas frações deu 1, significa que 1 sobre 4 é o inverso de 4 sobre 1. E nessa segunda a mesma coisa. Significa que 5 sobre 4 é inverso de 4 sobre 5. Por quê? Porque a multiplicação dessas duas frações resultou o número 1. Aqui eu tenho a seguinte fração, 11 sobre 5. E aí eu quero descobrir qual a fração inversa de 11 sobre 5. Para eu descobrir a fração inversa, eu faço o seguinte. Eu observo o número que está embaixo, que é o 5. E o número que está embaixo, ele vai ser o meu numerador. Ou seja, vai ser o número que vai ficar em cima. E aí eu vou observar o número que está em cima, que é o 11. E o número que está em cima vai ser meu novo denominador. E aí eu descubro que a fração inversa de 11 sobre 5 é 5 sobre 11. Vamos ver se realmente 11 sobre 5 é inverso de 5 sobre 11, multiplicando essas duas frações. Se o resultado dessa multiplicação for 1, significa que elas são frações inversas. Então vamos lá. Vou multiplicar os dois números de cima e vou multiplicar os dois números de baixo. 11 vezes 5 é igual a 55 e 5 vezes 11 é igual a 55. A fração é a forma de escrever a divisão. Então, se eu tenho 55 sobre 55, é a mesma coisa de 55 dividido para 55. E 55 dividido para 55 é igual a 1. Ou seja, como eu encontrei o 1 como resultado dessa multiplicação de fração, significa que essas duas frações são inversas. Agora que a gente já viu o conceito de frações inversas, a gente vai entrar de fato no nosso assunto de divisão de frações.
Nosso primeiro exemplo é menos 1 sobre 2 dividido para 3 sobre 4. Como é que a gente sabe que é uma divisão? Por causa desse símbolozinho aqui bonitinho de divisão, certo? E como é que a gente vai resolver? A gente vai fazer o seguinte: eu vou manter a primeira fração, ou seja, eu vou repetir ela, menos 1 sobre 2. Esse sinal de dividido aqui eu vou trocar por um sinal de vezes. Vou colocar no lugar dele um sinal de vezes. E a segunda fração, eu vou colocar o inverso dela. Ou seja, se eu quero o inverso de 3 sobre 4, eu vou ver o número que está embaixo e vou colocar em cima, e o número que está em cima eu vou colocar embaixo. O número que está embaixo aqui é o 4, ou seja, o 4 vai ser o número que vai ficar em cima, nosso novo numerador. E o número que está em cima é o 3, vai ser o número que vai ficar embaixo, ou seja, o nosso novo denominador. E aí eu vou ter menos 1 sobre 2 vezes 4 sobre 3. Uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações a gente já sabe como resolver. Multiplico os dois números de cima e multiplico os dois números de baixo. Aqui eu vou ter o seguinte: 1 vezes 4 é igual a 4, sobre 2 vezes 3 é igual a 6. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal desse resultado. Vou observar aqui que eu tenho menos. E nesse aqui que não tem nenhum sinal, é como se tivesse o mais. 2 sinais diferentes é menos. E aí esse menos vai vir para cá para o resultado. Acabou aqui? Ainda não. A gente pode perceber que tanto 4 quanto 6, eles são números pares. Ou seja, a gente pode simplificar essa fração. Vou simplificar da seguinte forma: dividindo tanto o número de cima quanto o número de baixo por 2. Vou repetir o menos. 4 dividido para 2 é igual a 2. E 6 dividido para 2 é igual a 3. Ou seja, eu descobri que menos 1 sobre 2 dividido para 3 sobre 4 vai ser igual a menos 2 sobre 3. Na segunda fração, eu vou resolver da mesma forma. Vou manter a primeira fração, menos 5 sobre 3. Vou trocar o sinal de divisão, símbolo de divisão, por um símbolo de vezes. E na segunda fração eu vou colocar o inverso dela. Vou repetir esse sinal de menos aqui. E aí vou observar o número que está embaixo. O número que está embaixo é o 5. Ele vai ser o número que vai ficar em cima agora. Vou observar o número que está em cima. E ele vai ser o número que vai ficar embaixo. E aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Vou multiplicar os dois números de cima, numerador vezes numerador. Vou multiplicar os dois números de baixo, denominador vezes denominador. Aqui eu vou ter o seguinte: 5 vezes 5, que é igual a 25. Vou colocar o 25 sobre 3 vezes 4, que é igual a 12. Cheguei nesse resultado, tenho que colocar o sinal dele. Qual vai ser o sinal? Vai ser de acordo com o jogo de sinais que eu vou fazer. Aqui é menos e aqui é menos. Dois sinais iguais é mais. Eu observo que essa fração aqui não tem como simplificar, porque não tem nenhum número que eu consigo dividir tanto o número de cima, o numerador, quanto o número de baixo, o denominador. Ou seja, eu descobri que menos 5 sobre 3, dividido para menos 4 sobre 5, vai ser igual a mais 25 sobre 12. Aqui a gente tem mais dois exemplos de divisões de frações. No primeiro, a gente tem uma fração sobre outra fração, né? A gente pode perceber aqui, ó, pode até achar estranho um monte de número um em cima do outro, mas aqui é uma fração em que o numerador, o número que está em cima, é uma fração e o denominador, o número que está embaixo, é outra fração.
Ou seja, aqui a gente tem 1 sobre 5 sobre 3 sobre 8. Como a gente já viu, uma fração é uma forma de escrever a divisão. Ou seja, se eu tenho 1 sobre 5 sobre 3 sobre 8, é a mesma coisa de eu ter 1 sobre 5 dividido para 3 sobre 8. Quando a gente transforma essa fração em divisão, a gente retorna aquele caso que vimos anteriormente, ou seja, uma divisão de frações normais, normal. 1 sobre 5 dividido para 3 sobre 8. E como é que resolve? Da mesma forma, vou repetir a primeira fração, 1 sobre 5. Vou trocar esse sinal de divisão por um sinal de multiplicação, ou seja, eu tiro essa divisão, boto uma multiplicação e vou colocar agora a fração inversa dessa segunda aqui. Como é a inversa? O número que está embaixo vai ficar em cima e o número que está em cima vai ficar embaixo. Ou seja, agora eu tenho o seguinte: 1 sobre 5 vezes 8 sobre 3, uma multiplicação de frações. E na multiplicação de frações a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, a gente vai multiplicar os dois números de cima, 1 vezes 8, e vamos multiplicar os dois números de baixo, 5 vezes 3. 1 vezes 8 sabemos que é 8, e 5 vezes 3 é igual a 15. Podemos perceber que não tem nenhum número que eu consigo dividir o 8 e o 15 ao mesmo tempo, ou seja, não tem como simplificar. E aí o resultado que eu vou encontrar vai ser esse daqui. E aí eu descubro que 1 sobre 5 dividido para 3 sobre 8 é igual a 8 sobre 15. Nesse segundo caso, a gente tem a mesma situação. Temos aqui uma fração em que o numerador é outra fração e o denominador aqui é um número inteiro, certo? Então a gente vai transformar essa fração em divisão. Vou pegar o meu numerador aqui da fração, 3 sobre 7, vou colocar o sinal de dividido e vou colocar o 4. Ou seja, eu tenho que 3 sobre 7 dividido para 4. Esse 4 aqui, eu posso observar que ele é um número inteiro. E aí eu tenho o seguinte: quando eu tenho só um número inteiro, significa que esse número ele tem sim um denominador, ou seja, ele tem um número que fica embaixo. E o número que vai ficar embaixo aqui é o 1. Por que que é o 1? Porque 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4 dividido para 1, que é igual a 4. Ou seja, se eu tenho aqui o 4, é a mesma coisa de 4 sobre 1. E aí eu retorno para uma divisão de frações. Como é que eu vou resolver? Vou repetir a primeira fração, 3 sobre 7. Vou trocar o sinal de divisão por um sinal de multiplicação e vou inverter a segunda fração. Vou colocar a fração inversa. O número que está embaixo vai ficar em cima e o número que está em cima vai ficar embaixo. E aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Vou resolver de novo multiplicando numerador por numerador, os dois números de cima, e denominador por denominador, os dois números de baixo. Vai ficar 3 vezes 1, que é igual a 3, e 7 vezes 4, que é igual a 28. Novamente, não tem nenhum número que eu consiga dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo, ou seja, não tem como simplificar. E aí, eu chego nesse resultado, ou seja, 3 sobre 7 dividido para 4 sobre 1 é igual a 3 sobre 28.